Olá! Hoje a gente vai mergulhar num jeito de deixar as nossas interações com inteligência artificial muito mais espertas. Chega de ficar repetindo as mesmas coisas. A ideia aqui é aprender a criar receitas de trabalho que a IA pode usar de novo e de novo. Fala a verdade, quem nunca se pegou nessa situação, né? Tem que escrever o mesmo prompt, explicar o mesmo guia de estilo, detalhar o mesmo processo várias e várias vezes. É um negócio que drena tempo e paciência. Mas olha, a boa notícia é que tem um jeito de resolver isso de uma vez por todas. E a solução para esse problema tem nome: Skills. A ideia por trás é tão simples quanto genial. Em vez de ficar ensinando a IA a fazer a mesma coisa todo santo dia, a gente ensina uma única vez, de um jeito bem estruturado, e colhe os frutos para sempre. Tá, mas o que é uma skill na prática? Pensa nela não como algo super complexo. Na sua essência, é só uma pasta com arquivos de texto. É como se fosse um manual de operações super detalhado que a IA consulta para fazer uma tarefa específica exatamente do jeito que a gente quer. E para entender isso de um jeito bem fácil, a fonte original traz uma analogia que é, olha, brilhante. A da cozinha. Pensa assim: se os conectores externos, as APIs, são a nossa cozinha profissional cheia de ferramentas e ingredientes, as skills são as receitas. Elas dão o passo a passo, o modo de preparo, para criar algo realmente valioso com tudo aquilo. E aqui a diferença fica bem clara. A conectividade, o tal do MCP, dá para a IA o acesso ao quê? Aos dados, às ferramentas. Já as skills entregam o conhecimento, o como, ou seja, a receita, o jeito certo de usar aquelas ferramentas. Uma coisa complementa a outra perfeitamente. Legal, a ideia é simples, mas como é que isso funciona por debaixo dos panos? O segredo todo está na estrutura, que é muito inteligente e principalmente muito eficiente. E olha só, a estrutura de uma skill é surpreendentemente simples mesmo. O coração de tudo é um arquivo chamado skill.md, onde ficam as instruções principais. E se a tarefa precisar de mais coisas, dá para adicionar pastas para colocar scripts, documentos de referência, imagens, o que for. É um sistema bem flexível. Agora a gente chega no pulo do gato. A mágica que faz as skills serem tão econômicas e eficientes tem um nome: divulgação progressiva. O que isso quer dizer? Simples. Em vez de carregar toda a informação de uma vez, a IA vai acessando só o que precisa, em camadas. Funciona assim. No primeiro nível, a IA lê só um resuminho para ver se aquela skill tem a ver com a conversa. Se tiver, aí sim ela passa para o segundo nível e lê as instruções principais. E só se for muito necessário para a tarefa, ela acessa o terceiro nível com os scripts e documentos. É um sistema super inteligente para economizar recursos. Certo, a teoria é bem interessante, mas vamos combinar que o legal mesmo é ver a coisa funcionando na prática. O que dá para construir com essas skills? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos. A primeira grande área é a criação de conteúdo. Imagina só ter uma skill que sabe de cor e salteado o guia de estilo de uma marca. É só pedir, cria uma apresentação sobre o projeto X e pronto. O resultado já vem com as fontes certas, as cores certas, o logo no lugar certo. Sempre. A segunda categoria é sobre automação de processos mais complexos. Sabe aquelas tarefas com várias etapas, com idas e vindas? Dá para empacotar tudo isso numa skill que vai guiar o processo do início ao fim como se fosse um checklist interativo e inteligente que não deixa ninguém se perder. E a terceira categoria? Bom, aqui a gente volta para a nossa cozinha. É sobre deixar as ferramentas que já existem ainda melhores. Uma skill pode ensinar a IA a usar uma ferramenta externa do jeito mais otimizado, seguindo as melhores práticas, lidando com erros, tornando a integração muito mais forte e confiável. Se a essa altura a ideia de criar uma skill já começou a fazer sentido, presta muita atenção agora. Tem um detalhe, um segredinho que faz toda a diferença para o sucesso da sua primeira tentativa. E olha, não é nem opinião, a própria fonte destaca isso. O grande segredo está nos metadados, mais especificamente na descrição da skill. É esse pedacinho de texto que a IA lê primeiro para decidir se vai usar a sua receita ou não. É o cartão de visitas dela. Então, o ponto crucial é este. Uma descrição que funciona de verdade precisa ter duas coisas, sem tirar nem pôr. Primeiro, explicar de forma clara e direta o que a skill faz. E segundo, que talvez seja até mais importante, dar exemplos de palavras ou frases que devem ativar essa skill. E a diferença, gente, é dar água para o vinho. Uma descrição vaga, tipo ajuda com projetos, não diz nada para IA. Agora, uma descrição específica como gerencia fluxos de trabalho do linear, use quando mencionar em sprint. Isso sim é um comando claro.
A especificidade aqui é tudo. E para quem está pensando que isso parece complicado, calma, existe uma mão na roda, uma ferramenta chamada Skill Creator. Basicamente, é uma skill que ajuda a criar outras skills. Ela funciona como um assistente, fazendo perguntas e guiando todo o processo de criação. E o mais impressionante é a velocidade. Usando essa ferramenta de apoio, dá para ter uma primeira skill prontinha para teste em uns 15, no máximo 30 minutos. Ou seja, a barreira para começar é muito, muito baixa. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Pensando no nosso dia a dia, naquelas tarefas repetitivas, naquelas instruções que a gente repete sem parar, qual delas poderia ser a primeira a virar uma receita inteligente para economizar nosso tempo e garantir mais consistência? A tecnologia para fazer isso já está aqui.